Teve o BPC Loas negado? Você ainda tem chance de recorrer. Você aí teve o BPC Loas, que infelizmente o INSS falou que tem a renda acima de um quarto do salário mínimo, ou que no seu caso você não se encaixa para o critério de deficiência, você ainda tem ali um prazo que você pode determinar se você quer recorrer, seja na justiça ou dentro do próprio INSS em outro órgão de nível superior. E eu vou lhe explicar nesse vídeo aqui como você consegue isso e como isso pode ser a chave para destravar seu benefício. Vamos aqui colocar um contexto rápido. O BPC Loas é um benefício pago até um salário mínimo a pessoa com deficiência ou que tem mais de 65 anos e que também seja de baixa renda, ali tendo até um quarto do salário mínimo de renda por pessoa na casa. Claro, dependendo do caso, se você tem uma baixa renda, porém sua renda ainda é um pouco acima de um quarto do salário mínimo por pessoa, é possível também pedir a relativização de renda na justiça. Mas vamos lá, por partes. Muita gente não sabe que após o benefício ser negado, você tem um prazo de 30 dias para fazer o recurso administrativo. O que é isso? É um recurso que é mais focado na parte documental. Por exemplo, você aí que tem um pedido que foi negado por ter uma renda acima de um quarto salário mínimo. Porém, você sabe, suas documentações, sua carteira de trabalho, tudo indica que você não tem essa renda. O que é que você faz? Judicializa direto, desiste, pede outra vez? Ou entra com recurso? Isso vai depender. Se você vê que suas provas demonstram, sua documentação demonstra que você não tem aquela renda que o INSS fala que você tem, que o CAD único demonstra uma renda de R$200, por exemplo, R$100, por exemplo, você não tem Bolsa Família para complementar essa renda, ou se sua carteira de trabalho, todos os vínculos são fechados ou que não tem nenhum vínculo, você vai simplesmente chegar no recurso, fazer ali sua defesa, e é importante que você entenda que, diferentemente do INSS, o recurso, se passar, você vai precisar fazer uma defesa diretamente lá no órgão superior, lá na Previdência. E você tem 30 dias para bolar essa defesa, não apenas entrar com recurso. Muita gente acha que simplesmente vai entrar com recurso ordinário, recurso administrativo, e vai ficar lá em análise. Não. É necessário fazer um peticionamento, fazer toda a documentação, que é importante às vezes você ter um acompanhamento com o advogado, para que o servidor leia, entenda lá, desenhado, opção, documento por documento, e ver que ele está errado. E logo em seguida, esse recurso poder voltar para o pedido original que foi negado, e assim, finalmente você conseguir conceder o BPC Loas. Porém, isso é apenas um dos casos. Se sua reprovação for por conta de perícia, aí já é outro caso. É interessante você ir para a justiça. Por quê? Vamos lá. Qual é a vantagem do recurso? A vantagem do recurso é que você não precisa mais fazer perícia nenhuma. É simplesmente uma análise documental. O INSS já viu que você tem ali as condições da deficiência, já passou nas perícias, mas faltou um documento ou outro. O servidor viu algum documento de forma errada. Ok. Essa é a vantagem do recurso. Inclusive, o recurso não é mais rápido que o judicial, ok? Se você entrou com recurso administrativo no INSS, para você ter a resposta, pode demorar 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes até mais do que qualquer processo que você tivesse entrado na justiça. Agora, se sua reprovação for por conta de perícia, aí é interessante a gente ir por outros meios, e diretamente na Justiça Federal. Mas por que isso acontece? Infelizmente, a Justiça Federal, ela muitas vezes pode ser um processo mais rápido. E como você vai fazer uma nova perícia, o perito do juiz, que não tem ligação com o INSS, é um perito particular, inclusive especialista no seu caso. Por exemplo, se você tem autismo ou tem um filho que tem autismo, vai ser um neurologista, ele vai rebater a decisão do INSS. E aí você vai ter um médico especialista rebatendo aquele médico do INSS que não é especialista naquele caso. E aí você vai ter uma voz muito mais forte para falar com o juiz que você tem sim direito. Entendeu? E se por acaso você foi negado por ter uma renda acima de um quarto salário mínimo, aí, caso você demonstre realmente que tem algum documento que demonstra isso como prova, uma carteira de trabalho, uma declaração da Receita Federal, um CAD único desatualizado, ou simplesmente sua renda da Bolsa Família faz passar esse limite,
Aí você tem que fazer a avaliação social lá na justiça. Inclusive o advogado que lhe orienta, como por exemplo, os clientes aqui do escritório, o que a gente faz? A gente pede, olha, que seja apenas feita a avaliação social. O cliente já passou na avaliação médica, não tem necessidade de uma nova perícia médica na justiça, se ele já passou no INSS, o INSS já reconheceu, a gente só está debatendo aqui agora a renda. Então pode ser muito interessante esse caminho. O erro muito comum das pessoas é receber a carta, não saber por que foi negado e tentar diretamente pedir outro pedido do zero, com a mesma documentação, com o mesmo perito que vai analisar, pois se você pedir do zero, a mesma pessoa que negou anteriormente vai analisar de novo. E o mais comum é que ele só negue novamente. E aí não entende que existem outros caminhos que podem sim lhe dar o benefício. E se você tem alguma dúvida sobre qual caminho é o correto, aqui em cima do WhatsApp do nosso escritório e no link também na descrição eu vou deixar um link que leva direto para falar comigo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esqueça de seguir o canal.